é a primeira coisa que você precisa fazer urgentemente para começar a se sentir mais seguro. Good evening, everybody! Good morning, good afternoon, não importa o horário que você esteja assistindo esta aula ou este vídeo, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Por Dentro da Fluência. Aqui no Por Dentro da Fluência eu te mostro o caminho para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Eu sou a Teacher Carla Moraes e no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu sei que você sente. Você se sente inseguro com a sua pronúncia e fica tenso em situações que você tem que usar inglês? Como é que a gente pode fazer para resolver isso? A minha gatinha tá querendo ajudar você, tá escutando? Ela sabe tudo sobre isso, ela é fluente em inglês, né? Então, se você é uma daquelas pessoas que, quando pensa em falar inglês, já começa a ter um bololô na barriga, já começa a suar frio, e aí já tem aquele nó na língua, né? Eu vou falar com você hoje. Você morre de medo de falar inglês? Ou de falar alguma coisa errada e pagar o maior mico da sua vida? Então, você até consegue entender assim o que as pessoas falam, você consegue ler, você consegue escrever até razoavelmente, mas quando chega na hora de falar, parece que tem um ovo na sua boca e não sai nada. Sabe aquele branco tipo homo, branco total radiante? Então, é isso que você sente toda vez que você tem que falar inglês na sua vida? Então, hoje eu vou ajudar você a resolver esse problema. Como é que você pode fazer para se sentir mais seguro, né? Então, assim, se você tem todos esses problemas aí na hora de falar, se você sente esse ovo na boca, se você se sente inseguro, se você tem medo de falar alguma coisa errada e pagar mico, saiba que you are not alone. Como diria o Michael Jackson, né? Você não está sozinho. Muitas pessoas se sentem inseguras quando tem que falar inglês também em situações reais, né? Sei lá, por vergonha, por falta de prática, por causa de bloqueios emocionais. Aliás, eu já fiz um vídeo sobre bloqueios emocionais, se você não viu, eu recomendo que você vá lá ver, né? Por medo de se expor. E também, assim, isso acontece muito mais vezes do que a gente gostaria que acontecesse com as pessoas. Infelizmente, isso é muito comum com pessoas que estudam inglês, né? As pessoas, elas realmente se sentem travadas na hora de falar, ficam morrendo de medo, sei lá, né? É uma coisa de louco. Bom, mas hoje eu vou trazer aqui algumas técnicas e alguns exercícios para você conseguir vencer, né? Ou pelo menos começar a combater essa insegurança que você sente aí, para você nunca mais ficar tão tenso com aquele ovo na boca na hora que você tiver que falar inglês em situações reais da sua vida, tá? Então, se ajeita aí na cadeira, pega um papel e uma caneta e não desgruda desse vídeo até o final, tá bom? Então é o seguinte, a primeira coisa que você precisa fazer imediatamente para começar a combater essa insegurança que você sente em falar inglês fluente de forma simples e definitiva você tem que se familiarizar com o inglês e os sons de inglês. Você tem que ouvir muito inglês todo santo dia da sua vida, principalmente se você está começando agora, né? E assim, se você já é intermediário, então, pelo amor de Deus, isso é a coisa mais importante que você tem que fazer da sua vida. Por quê? A gente precisa acostumar os nossos ouvidos a ouvir um idioma diferente, né? A gente está acostumado a ouvir português o dia inteiro, 24 horas por dia, todo dia da semana, mas isso não acontece com o inglês. E quando a gente vai começar a estudar um novo idioma, a gente fica meio perdido, né? Parece que a gente está com os ouvidos entupidos, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar a ouvir inglês todos os dias, porque treinar o seu listening é uma das coisas mais fundamentais que você precisa fazer para que você consiga começar a falar, tá bom? Como é que você vai fazer isso? Eu sempre digo para as pessoas escolherem algumas coisas que elas gostam de fazer, né? E aí, ouve sobre isso em inglês. Por exemplo, você gosta de, sei lá, ponto cruz. Então você vai lá no YouTube, né, e procura vídeos que tenham que sejam sobre ponto cruz, só que em inglês. Eu gosto muito de, sei lá, jogar tênis. Então vai lá, escuta as entrevistas das pessoas, né, dos grandes tenistas em inglês, né? Vai lá ver a Serena Williams, que acabou de se aposentar. Então assim, veja coisas, escute coisas que você gosta, né, sobre assuntos que você gosta.
em inglês. Isso vai facilitar muitíssimo a sua vida, porque você vai começar a se familiarizar com aquele blá, 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 né, que fica na sua cabeça no começo, quando a gente começa a escutar inglês, e você vai começar a destrinchar esses sons, né? O seu cérebro ele vai começar a fazer sentido das coisas que você está escutando, principalmente se você estiver aliado a isso, fazendo um curso de inglês, um bom curso de inglês, né, fazendo aulas ali. Eu digo que isso vai auxiliar você a ir desembananando os sons na sua cabeça, né? Porque você estuda um pouquinho e aí daquilo ali você começa a identificar no que você está ouvindo as coisas que você estudou. Então, se familiarizar com o inglês e os sons de inglês é a primeira coisa que você precisa fazer urgentemente para começar a se sentir mais seguro. Por quê? Se você não escuta inglês, nenhum dia na sua vida, você só escuta inglês lá na sua aula de inglês, o que vai acontecer? Quando você se deparar com alguém falando inglês com você, você vai ficar apavorado, né? Assim, meu Deus, eu não escuto isso todo dia, Jesus, e agora? Se você já tiver acostumado a escutar todo dia, quando uma pessoa falar com você, isso vai soar mais natural para você, não vai ser assim, né, um bicho de 7 cabeças, não vai ser o final do mundo, né, catastrófico com uma bomba atômica do Putin, né? Então, fique calmo, escute mais inglês no seu dia a dia para que você vá se familiarizando aí com o inglês, com as estruturas de inglês e com os sons de inglês, para que você não fique tenso, desesperado na hora que você se deparar com uma pessoa que está falando inglês com você. Tudo bem? Tranquilinho, né? O passo número 1 é esse. O passo número 2 é aprenda vocabulário que faz sentido para você. Coisas do seu dia a dia. Você já deve ter me ouvido falar isso 153 milhões de vezes, né? E se você ainda não faz isso, você está morgando, né? Então, o que você precisa fazer? Como eu disse para você no passo anterior, você precisa escolher coisas que você gosta de fazer, sobre coisas que você gosta de estudar em inglês. E aí, o que vai acontecer? Escolha, né, deliberadamente estudar essas coisas e anote o vocabulário que faz sentido para você, sobre as coisas que você gosta, sobre as coisas que você vai usar no seu dia a dia, sobre as coisas que você vai usar no seu trabalho. Então, você está lá escutando, sei lá, né, sobre tênis ou ponto cruz que eu falei para você, né? E aí você vai pegando o vocabulário que você já usa, né? Que você já fala, as coisas que você já fala no seu dia a dia em português, só que você pega essas frases lá de inglês e começa a estudar esse vocabulário para você se sentir mais seguro. Porque eu sei que quando a maior parte dos alunos fala assim, nossa senhora, eu não tenho vocabulário, eu preciso de vocabulário para conseguir falar inglês. Só que aí a pessoa não faz nada para adquirir esse vocabulário, né? Ela quer que, assim, que ela aprenda por osmose. Tipo assim, eu pego, né, tipo um livro, né, e aprendi. Gente, você tem que botar um pouquinho de esforço, você vai ter que estudar esse negócio, né? Então, você tá lá vendo o vídeo, pega o seu caderninho, sua caneta ali, ó, né? Ó, pega um caderninho, uma caneta, faz as anotações das palavras que você achou interessante, que você vai usar no seu dia a dia. Anota as frases que você achou interessante e que façam sentido no seu dia a dia, que você vai usar, que não vão ficar lá armazenadas lá naquele espaço remoto no fundo do seu cérebro, né? Pelo amor de Deus, você tem que fazer, você tem que escolher uma coisa que você vá usar, que faça sentido para você, tá bom? Então, aprender vocabulário que você vai usar e que faça sentido na sua vida cotidiana é o passo número 2 que você precisa dar em relação a se sentir mais seguro ao ter que falar inglês de forma simples e definitiva no seu dia a dia. Tudo bem? Então, chegamos até o passo número 2. Tem alguns mais, tá? Que vocês vão ver aqui. O passo número 3 é estudar pronúncia para que você perca o medo de falar errado. Eu sei que, assim, talvez você já tenha me ouvido falar, né, sobre, você tem que estudar a pronúncia, você tem que saber a pronúncia correta das palavras. E eu acho que, realmente, isso é o maior impeditivo das pessoas falarem inglês fluente de forma simples e definitiva. Por quê? As pessoas morrem de medo de falar errado. Só que elas não pensam que elas têm que estudar pronúncia, né? Tipo, eu só vou falar inglês, vou falar da minha cabeça. Não, você tem que fazer um estudo sistemático realmente
da pronúncia, dos sons de inglês. E uma coisa que eu sempre indico para os meus alunos é, se você conhecer o alfabeto fonético internacional, né, o que a gente chama de IPA, ele vai te auxiliar extremamente nesse assunto. Por quê? O que é esse IPA, né? Sabe aquelas barrinhas que tem no dicionário? E aí, lá entre aquelas barrinhas, tem escrito lá um monte de símbolo, umas coisinhas estranhas? Então, aquilo lá são os sons que você tem que fazer para falar aquela palavra corretamente. Então, se você estuda, né, lá o IPA, e ele traz esses símbolos lá, e como você deve fazer esses sons, quando você vê essa escrita toda junta numa palavra, se você sabe ler aquilo, você consegue ler qualquer palavra em inglês. E isso, assim, isso foi uma coisa que me ajudou muito quando eu estava aprendendo inglês sozinha, né? Não sei, acho que vocês já escutaram a minha história aqui, vocês devem saber que eu aprendi inglês sozinha, tirando letra de música, né? Escutando a letra da música e escrevendo. E aí, um professor me ajudou, né? Me ensinou, me mostrou, na verdade, que existia o IPA, né? Quando eu estava lá no ensino médio. E aí, através do alfabeto fonético internacional, eu conseguia ler todas as palavras que eu queria que estavam lá no meu dicionarinho, né? Então, assim, isso foi muito bom para me ajudar a conseguir ficar fluente em inglês de forma simples e definitiva. Então, assim, o IPA, o Alfabeto Fonético Internacional, é o International Phonetics Alphabet, né? Em inglês a sigla é IPA. Ele vai te ajudar muito a se familiarizar com os sons das palavras em inglês, tá? Se vocês quiserem, qualquer dia eu faço uma aula aqui sobre o IPA, né? Explicando, mostrando para vocês os sons, como é que você usa e tudo mais, como é que tudo isso é feito. Que eu acho, assim, se você conseguir estudar pronúncia com o IPA, é a maneira mais eficiente de você falar corretamente, né? E de você, dessa maneira, você vai perder o medo de falar errado, né? Porque, assim, eu sei que a gente vai aprendendo, né, inglês aqui meio aos trancos e barrancos aqui no Brasil, né? Eu tenho alunos dentro do meu método que eles chegam e falam, nossa, teacher, por que ninguém nunca me explicou desse jeito antes? Por que ninguém me falou que falava desse jeito antes? Eu fiquei falando errado a vida inteira. Assim, eu sei, né, gente? A gente trabalha com os recursos que a gente tem. Então, assim, a gente não pode também condenar os professores lá das escolas pelas quais a gente passou, né? Porque talvez eles também não tenham esse conhecimento. Então, assim, não estamos aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para ajudar. Uma maneira de ajudar você é fazer com que você entenda que existe o IPA e que isso vai te auxiliar. Porque aí, o que acontece? Você vê uma palavra nova lá, qualquer uma que seja, e você não sabe pronunciar, que você nunca viu essa palavra na sua vida. O que você faz? Você pega lá um dicionário online qualquer, né? Eu uso o Cambridge Dictionary, ou então você pode usar o Google Tradutor mesmo, né? Porque a hora que você digita essa palavra lá, ele sempre te dá embaixo a descrição fonética de como aquela palavra é falada, e ele também te dá, né, a opção de você escutar como aquela palavra é falada. Então, assim, teacher, eu não sei, estudar o IPA é meio estranho. O que você pode fazer? Uma maneira simples a palavra está lá, a descrição fonética está ali embaixo, né? Tipo, você está lá vendo no Google Tradutor ou no Cambridge Dictionary, no Oxford, no Merriam-Webster, no que você quiser, o dicionário que você quiser, tá? Você digita lá no Google Dicionário de Inglês Online, vai aparecer 130. Eu recomendo o Cambridge porque eu gosto bastante, ele é bem simples de usar, tá? Então, assim, lá você vai ter aquela palavra estranha que você digitou ali, que você nunca viu na sua vida. E embaixo, ou se for no Cambridge, tá do lado, assim. E lá tem duas pronúncias, tem a de inglês britânico e a de inglês americano, né? Então, como eu ensino inglês americano, dá para perceber, né? E aí, eu sempre clico lá no íconezinho da US, né? E aí você vai escutar como é que os americanos pronunciam aquela palavra. E aí, o que eu recomendo você fazer? Olha o que está ali na descrição fonética, que sons você está escutando e tenta fazer uma associação do que você está escutando com o que está escrito. É quase aprender a ler e escrever de novo, né? Não só ler, né? Você não vai escrever daquele jeito. Então, é quase como aprender a ler de novo um outro idioma. E isso é muito bacana, porque à medida que você vai associando aqueles símbolos a um determinado som, quando você escutar aquele som de novo, você já vai saber exatamente
como você escreve aquilo, né? Porque aqueles símbolos lá que estão presentes naquela palavra, eles são a representação de um tipo de letra, né? De algum tipo de som, um conjunto de coisas que quando estão juntas fazem aquele determinado som. Então, se a nossa maior dificuldade é interpretar, né, em inglês, então quando a gente começa a associar os sons àquele grupo de letras que estão ali juntos e que fazem aquele som, a gente começa a entender inglês muito mais claramente. E aí vai ficar muito mais fácil para você falar inglês fluente e de forma simples e definitiva, mesmo que você esteja começando do zero. Porque quando você consegue associar os sons ao que está escrito ali do alfabeto fonético, gente, não tem coisa mais poderosa que pode acontecer na sua vida. Você não tem ideia do que é conseguir ler qualquer palavra em inglês sem ter que se esforçar muito. Isso é muito bacana. E aí, o que você tem que fazer? Repetir, 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 até você conseguir falar exatamente do jeito que você escutou, do jeito que está lá escrito. Aí, o que acontece? À medida que você vai praticando, 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 e você vai aprendendo a falar as palavras com mais segurança, o seu medo de falar errado vai se dissolvendo. E você vai perder o medo de falar errado, de pagar algum tipo de mico, tá? Por quê? Você praticou, você estudou, você treinou, né? Isso é joia. Então, o terceiro passo aí é você estudar pronúncia para poder perder o medo de falar errado. O quarto passo que eu indico para você se sentir mais seguro é começar a usar inglês em situações que são mais controladas. Como assim, Carla? Como assim você diz situações mais controladas? Situações que você não vai se expor demais, né? Por exemplo, você pode fazer uma aula particular de conversação, né? Então, assim, nesse ambiente vai ter você, o professor, que tá ali, belezinha, tranquilo, né? Para você ir praticando a sua conversação mesmo, né? Então, você pode começar com esse pequeno ambiente controlado, né? Você pode fazer, então, aí, essa aula de conversação. Você pode criar um grupo, né, com seus amigos que falam inglês, para que vocês ali conversem. Ou então você pega um amigo seu ou uma amiga sua que fala inglês também, para que vocês possam começar a praticar, né? Porque aí você não vai estar se expondo, né? Você não vai ter que falar no meio de um monte de gente, não está numa entrevista de emprego ainda. Você está ali naquele ambiente seguro com o seu amigo ou com a sua amiga que vai ajudar você. E aí, assim, é bom que, ao mesmo tempo que você está se ajudando, o seu amigo e a sua amiga também está sendo ajudado, né? Porque você precisa praticar, né? Você tem que falar inglês para que você se sinta mais seguro quando tiver que falar inglês numa situação real, né? Lá com outras pessoas. Então, você pode fazer aí aula de conversação, você pode conversar com os seus amigos. Uma coisa que eu sempre fiz e eu ainda faço para praticar o meu inglês você pode falar sozinho, assim, você tá meio doida, Carla Moraes? Falo, não, gente. Ó, quando eu tava aprendendo inglês sozinha, eu não tinha ninguém com quem conversar. Os meus amigos não falavam inglês, ninguém da minha família falava inglês. Na minha escola, os meus colegas lá de escola não falavam inglês. Então, como que eu ia praticar inglês naquela época, né? Quando eu falo naquela época, é porque é naquela época mesmo, tá, gente? Era bem lá nos antigamente. O que eu podia fazer? Eu só podia falar comigo mesma. Então, eu ficava inventando coisas na minha cabeça, né? Eu inventava diálogos. Eu ficava pensando, nossa, como é que eu falo isso em inglês? E aí, eu quero fazer essa frase. Como é que eu faço isso em inglês? Gente, e aí eu ficava naquela conversa mental, né? Ali sozinha, a maior parte do meu dia. E você pode fazer isso. Por quê? À medida que você vai criando um ambiente mental mais favorável, mais confortável para você em inglês, quando você se depara com um ambiente externo também em inglês, o choque não é tão grande, né? Por quê? Você está ali se preparando mentalmente. Eu amo falar sozinha, né? Aqui na minha cabeça em inglês. Porque é justamente isso. Você vai preparando o seu ambiente mental para que quando você escutar alguém do lado de fora falando inglês, não seja assim... Meu Deus, nunca escutei isso na vida. Por quê? Você está constantemente praticando inglês na sua cabeça. E isso é muito importante? Sim, é extremamente importante para você se
sei lá, se sintonizar mesmo, né, com o inglês. Mas também é muito importante você falar pro lado de fora. É por isso que eu disse, conversa com seu amigo, faz aula de conversação. Você também pode se gravar, né? Sei lá, cria aí um diálogo para você, né? Ah, uma coisa que eu acho bacana, você já ouviu falar de roleplay? Roleplay é uma situação que você desempenha um papel, né? Por exemplo, sabe naquelas conversations dos livros de inglês, tem lá o fulaninho e a ciclaninha, né? E aí o fulaninho fala uma frase, a ciclaninha responde, tudo mais. Então, o que você pode fazer? Você pode bolar uma conversaçãozinha e você vai ser os personagens daquela história. Ou você pode ser um ou outro, né? E depois você troca. Isso é muito legal, essa coisa de roleplay, né? Que é desempenhar um papel. Que você vai virar um ator daquele seu diálogo. E aí você vai praticando. E você pode gravar. Eu sempre falo, gente, grava a sua própria voz em inglês, né? Se ouça, né? Depois e confere lá se tá tudo certinho, se você falou do jeito que você achava que você tinha que falar, se você não engasgou, se você não embananou. Por quê? Não tem ninguém ouvindo, é você que vai escutar. Então, é isso que eu chamo de falar inglês em ambientes controlados, né? Fazer aula de conversação com um professor, ou então falar com seu amigo, ou falar aí, né, mentalmente, né, com você mesmo. Fala sozinho mesmo, sei lá, pela casa, né? Não tem problema. O povo já acha que você é doido na sua casa, então tá tudo bem se você ficar falando sozinho por aí. E aí, também gravar a sua voz, ou fazer esses diálogos, essas pequenas conversas, né? E gravar para você se ouvir falando inglês. Isso é extremamente reconfortante. Você vai se sentir mais seguro fazendo isso, eu tenho certeza absoluta. Então, se você quer realmente dar esse passo em direção a falar inglês fluente de forma simples e definitiva, comece já a fazer esses 3 passos, pelo menos, que eu já disse para você até aqui, tá? Então, 3 não, foram 4, né? Esse era o 4º passo. Uma outra coisa que você pode fazer é quando a gente quer começar a falar inglês, né? A gente acha que a gente tem que falar exatamente tudo que a gente está pensando aqui na nossa cabeça em inglês e exatamente do jeito que a gente pensa em português. Gente, isso é o maior erro que a gente comete. Por quê? Porque você ainda não tem o vocabulário suficiente, você ainda não sabe como formular as frases, né, da maneira correta em inglês, e aí você quer falar lá todos os entretanto, todavia, porém da sua vida, né, aquelas frases mirabolantes. Gente, não vai funcionar. O que você pode fazer para que isso também é um motivo que te deixa ansioso, que te deixa tenso, que faz você ficar desesperado, porque assim, eu não consigo falar exatamente o que eu quero ali. E assim, gente, eu sei que quando a gente vai falar outro idioma, a gente quer ser a mesma pessoa, né? A gente quer mostrar a nossa personalidade em inglês, ou em francês, ou em espanhol. E aí, assim, brasileiro gosta de fazer piada, gosta de ser divertido, gosta de ser leve, né? Mas aí, quando a gente está começando a falar um outro idioma, a gente não consegue fazer isso. Assim, ai, meu Deus, eu não consigo ser eu mesmo nesse idioma ainda. Calma, isso é só uma fase, isso vai passar. Porque você vai conseguir, né? Chegar nesse momento em que você vai conseguir ser você mesmo, vai conseguir fazer piada, vai conseguir rir das piadas que você acha que são absurdas hoje em dia. Assim, nossa, a americana tem um senso de humor nada a ver, né? Porque você não conhece a cultura ainda. Então, isso vai fazer sentido para você, se você relaxar e souber que tem muita coisa que você pensa que você não vai conseguir falar. E aí, a gente fala que é things left unsaid, né? São as coisas deixadas sem falar. Por quê? A gente ainda não está apto para falar tudo isso. E aí, eu sempre recomendo que os meus alunos comecem com frases simples, com frases cotidianas, corriqueiras, que são aquelas que você já dá conta de fazer, né? Então, assim, sei lá, você quer falar que no final de semana você foi, sei lá, numa festa de comemoração, tipo, das bodas de ouro dos meus pais. Assim, nossa, mas como é que eu falo tudo isso em inglês? Vixe, eu não sei. Tipo assim, eu sei que é party, né? Tipo assim, on the weekend, there was a party. Tipo, teve uma festa, né? Mas eu não consigo falar tudo do jeito que eu pensei. Assim, there was a party, tipo, teve uma festa. Anniversary, tipo que aniversário, 50 years, né? 50 anos.
wedding. Pronto, comunicou. Então, 50 years wedding. Anniversary. Ah, eu não sei que é anniversary, você fala birthday, né? Aliás, qual que é a diferença entre birthday e anniversary? Vocês sabem? Qualquer dia eu explico para vocês. Não, vou explicar agora. Anniversary, birthday, na verdade, ele é a sua data de nascimento, ou seja, só vale para pessoas e coisas e animais, né? Tipo, my dog's birthday. E aí eu falo birthday pro meu dog, né? Porque ele é uma pessoa da família. Então, só vale para data de nascimento, nascimento de gente ou de animais muito próximos, né? E o anniversary é qualquer tipo de comemoração, tipo aniversário de casamento, aniversário de inauguração da loja, aniversário da cidade, tudo isso é anniversary, tá? Então, você fala lá, 50 years anniversary party. Pronto, comunicou. Isso é uma frase simples que você consegue fazer. Ou então procura aí na sua cabeça uma maneira simples de falar o que você está tentando falar complicadamente aí na sua cabeça, tá? Por quê? Se você não começar com frases simples, você vai ficar engasgado pelo resto da sua vida querendo fazer essas frases mirabolantes, tá? Tem que ser simples. Começa com frase simples, com frase, assim, tipo, I study English. I like English, né? E pronto, gente. E assim vai. É assim que você começa a se comunicar. É assim que você começou a se comunicar quando você era criança. Você não lembra, mas era desse jeito. Eram frases curtas, eram frases obtusas às vezes que só sua mãe entendia, né? Então, começa com coisas simples que você já sabe se expressar, tá? Pelo amor de Deus, não fica tentando aí falar todos os howevers da sua vida aí que você tem aí na sua cabeça, porque você não vai dar conta, né? Não adianta você buscar lá os entretanto, portanto, em vez disso, você não vai dar conta. Então, começa com coisas simples. E à medida que você vai avançando aí nos seus estudos, na sua prática, com certeza você vai conseguir incorporar esses elementos e as suas frases vão melhorando, tá? Então, comece com frases simples. Esse é o passo número 5. O passo número 6 é cante em voz alta. Você sabe que quem canta, seus males espanta, né? Então, gente, nada melhor do que ter uma playlist com as músicas que você mais gosta em inglês e nada melhor do que cantar essas músicas, né? Em voz alta. Por quê? Essa é uma maneira gostosa de você praticar a sua fala. Então, assim, além de estar espantando aí os seus males, né? Você vai treinar a sua pronúncia, né? Das palavras em inglês e vai praticar também ritmo de fala. Por quê? Eu falo para os meus alunos assim, você pode fazer esse exercício de duas maneiras. A maneira mais hardcore, que é tirar a letra da música igual eu fazia, ou então você pega a letra da música na internet e vai acompanhando e tenta cantar junto. Eu indico que você comece com a primeira frase da música. Então, pega a primeira frase, escuta. Você consegue falar do jeito que ele está cantando ali? Você consegue reproduzir a mesma frase na mesma velocidade? Ah, não consigo, teacher. Então, escuta aquela frase várias vezes e pausa a música e repete. Lê aquela frase e tenta falar as palavras certas, corretas, né? Primeiro de tudo, assim, as palavras do jeito que elas estão escritas ali. Depois, você escuta, tentando prestar atenção em quais são as coisas que estão ligadas. O que está fazendo a frase parecer mais rápida? Né? Onde que está essa emenda? E aí, você tenta reproduzir a mesma coisa. Conseguir fazer a emenda, né? Tipo, before I, instead of I, né? All of us. Ah, consegui fazer. Beleza. Qual é o próximo passo? Você tenta falar a frase toda do jeito que você ouviu na música. Falar. Depois que você conseguiu falar a frase toda do jeito que está na música, você tenta cantar na mesma velocidade da música. Ah, não consegui ainda. Então, vai sozinho, tentando fazer o ritmo na sua cabeça até você conseguir atingir o ritmo da música e conseguir cantar junto. Isso é um excelente treino para você e ficando mais livre, leve e solto e conseguir falar, né, sem ficar tenso, né, para conseguir falar inglês fluente, de forma simples e definitiva. Isso é maravilhoso. É um treino fantástico, gente. É a coisa, assim, mais gostosa, né, para você fazer. Porque, imagina, cantar uma música legal, cantar uma música gostosa, isso dá uma animada na gente, né? E aí, assim, você vai aprender muito vocabulário, você vai aprender gíria, novas expressões, você vai aprender um monte de coisa com a letra das músicas que você vai cantar em inglês para praticar falar inglês fluente de forma simples e definitiva, tá bom? Então, esse foi o passo número
6. O passo número 7 é ler textos em voz alta, né? É mais ou menos o mesmo princípio, né? De cantar em voz alta. Então, assim, fazer essa leitura dos textos aí vai ajudar você a praticar e melhorar a sua pronúncia, porque você vai ter controle, né, sobre a sua entonação e aí também sobre o seu sotaque. Por quê? Eu recomendo, né, que você consiga pegar alguns audiolivros, né? Os audiobooks, né, são muito interessantes porque você vai escutando a história e vai acompanhando, né? Porque geralmente tem o livro, né, tá lá no PDF, e aí você vai escutando aquela história. E aí você pode tentar, né, falar, reproduzir algumas falas ali do que você está escutando, que é uma excelente maneira. Você pode pegar aí, sei lá, textos que você gosta, você pode ler um trecho de um livro, a letra da música que você estava cantando, né, antes. Então você pega lá e vai ler, como se você estivesse declamando um poema. Você pode pegar um poema, né, sei lá, uma notícia, sei lá, qualquer coisa que você vá poder ler em voz alta. E eu recomendo que você grave esse exercício, tá? Por quê? Porque aí você já está fazendo aquele ambiente controlado que eu falei para você também, né? Você está fazendo duas coisas em um. Você está praticando falar em voz alta e está praticando se escutar depois, né? Porque você vai ouvir, você pode ouvir o audiolivro e comparar a sua gravação. Tá do jeito que ele falou? Ah, tem que melhorar? Então, beleza. Como é que eu vou melhorar? Como é que fala essa palavra direito? E aí, você vai melhorando aí a sua leitura. Isso é muito legal. O legal dos audiolivros é que realmente dá para você prestar atenção na entonação, no ritmo que eles falam, né? Porque eles estão contando a história ali e aí você vai tentando reproduzir aquele ritmo e aquela entonação. Isso é fantástico, porque quanto mais confiança você ganhar com relação ao que você fala, da sua pronúncia, ao ritmo e à entonação que você está falando o seu inglês, isso vai fazer você ficar muito mais confiante na hora de você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, tá bom? Então, isso é excelente para você praticar a sua pronúncia e também o seu ritmo e a entonação da sua fala. Tudo bem? Estão me acompanhando até aqui, né? Então, já foram 7 passos para você até aqui se sentir mais confiante e tirar o ovo da sua boca na hora de falar inglês e fluente de forma simples e definitiva. Tudo bem? Então, número 8. Comece a falar de coisas que você gosta e das quais você tem domínio. Então, assim, não adianta você querer ficar falando inglês sobre, sei lá, física quântica. Se você não tem o menor interesse, né, de falar sobre física quântica, ou se você não entende nada de física quântica, você não vai ter o vocabulário para falar de física quântica, você não vai saber nada de física quântica. Então, como é que você vai querer falar de um assunto que você não sabe nada? Nem em português, né? Então, comece a treinar, falar sobre assuntos que são do seu interesse, que você gosta e que você tem domínio. Por quê? Você já fez aquele outro passo anterior, né? Lá atrás, que é de escolher coisas que você gosta e escutar essas coisas, que era o passo número 1, ou passo número 2, não lembro, deixa eu olhar aqui. Passo número 1 ou passo número 2? Passo número 1. Então, você já vai ter escolhido, né, o que você gosta de escutar lá no passo número 1. Você vai estar internalizando aqueles sons já de inglês e tal. E aí você pode começar a falar dessas coisas que você já tem um certo domínio. E nada melhor do que falar de coisas que a gente gosta. Por quê? Porque isso dá margem para a gente aguçar aí a nossa criatividade, a nossa vontade de falar mesmo, né? Porque assim, se eu peço para você falar sobre uma coisa que você não gosta, você não tem nem ideia do que falar. Tipo, fala aí sobre... Vamos falar sobre, né, o que eu falei de física quântica. Cri, cri, cri. Você não tem nem ideia de por onde começar. Agora, se você é uma pessoa apaixonada por tênis, né? Fala assim, e aí, me conta um pouquinho sobre tênis, né? Como é que é? Nossa, você vai ter muito o que falar. E você vai ter muito o que falar em inglês também, né? Se você está praticando lá, escolher, escutar, fazendo esses passos todos que eu estou te falando aqui, você com certeza vai chegar nesse ponto e vai conseguir falar das coisas que você gosta e daquelas que você já tem um certo domínio. Isso é a melhor coisa que você pode fazer, porque você vai se sentir muito melhor, muito mais seguro para falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Porque você não vai estar travado. Você está falando de uma coisa que você gosta e uma coisa que você sabe.
né? Nada melhor do que começar por aí com frases simples. Lembra sempre disso. Começa de uma forma simples. Tudo bem? Beleza. Então, foram 8 passos até agora. O 9º passo é uma técnica que eu acho extremamente interessante, que se chama shadowing. O que é o shadowing? Você deve saber o que é shadow. Se você não sabe, você está vendo a minha shadow aqui, ó. Isso aqui é shadow, que é sombra. A sombra, ela acompanha a gente, né, para todos os lugares. Olha lá, a minha sombra está aqui. Então, o shadowing é fazer exatamente o que a outra pessoa está fazendo. Ou seja, a gente quer praticar a fala, né? Então, a gente vai falar exatamente o que a outra pessoa está falando. Vocês lembram daqueles... Não sei se é da sua época, né? Mas tudo bem. Tinha nas praças, né, das cidades, tinha sempre aquele diacho daquele palhaço retardado, né, que ficava seguindo as pessoas na rua, né, fazendo as coisas que as pessoas estavam fazendo. Aquilo lá é shadowing também, né? Um tipo chato de shadowing, mas é um shadowing. Aqui eu tô falando pra gente fazer o shadowing só de fala, né? Então, o que você pode fazer? Escolhe um trecho curtinho de alguma coisa, né? Pode ser um pedaço de um livro, um daqueles textos que você já tentou gravar. E aí, o que você faz? O shadowing nada mais é do que você vai ouvir bastante aquilo e aí você vai tentar falar junto com a pessoa, né? É tipo cantar a música é um shadowing, né? É um exercício de shadowing. Então, você vai pegar aquele trecho ali e você vai tentar falar junto com a pessoa usando a mesma entonação, o mesmo ritmo de fala. E se você, sei lá, tá vendo um vídeo, né? É um vídeo curtinho que eu gosto, tal. O que você faz? Você tenta imitar até os gestos que a pessoa tá fazendo. Isso é shadowing. É uma ótima técnica para você conseguir se sentindo aí mais seguro para falar inglês fluente de forma simples e definitiva. É excelente esse exercício de shadowing, tá? Então, escolhe aí um trechinho de uma coisa bem curtinha. Não escolhe nada comprido, gente, porque senão você vai ficar lá 5 horas tentando falar junto com a pessoa e você vai ficar frustrado. É uma coisa curtinha, é um parágrafo, é um videozinho, uma coisinha, uma frase, qualquer coisa. Comece com coisas pequenas, sempre, que você vai dar conta de fazer. E aí você escuta bastante e pratica bastante até a ponto de reproduzir, você realmente parecer a sombra daquela pessoa que você está imitando. Tudo bem? Então, o shadowing é o nosso 9º passo aí para você se sentir mais seguro, tirar o ovo da boca quando você for falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Tá bom? Então, agora vamos aí para o nosso 10º passo, que é o último passo. Assim, nossa Senhora, né? Finalmente chegamos aqui ao nosso 10º. Parece aquelas coisas do 12 passos lá, então, nossa, só tem 10, tá? Eu sei que, assim, a gente ama ficar se comparando com as pessoas e que a gente se deixa abater pelo julgamento dos outros. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que se desapegar desse negócio, gente. Eu sei que é muito normal, é extremamente compreensível que, assim, que durante o nosso aprendizado de alguma coisa, né, não só de língua inglesa, a gente vai se deparar com aquele medo de ser julgado, né? Ai, meu Deus, eu tô falando aqui, o que a outra pessoa tá pensando? Será que eu tô falando alguma coisa errada? Será que ele sabe que eu tô falando errado? Ai, minha Nossa Senhora. Gente, ó, a mente humana, ela desenvolve esse tipo de sentimento e de pensamento quando a gente está inseguro. Óbvio, né? E isso é normal. Fique, né, atento para esse detalhe. Se sentir inseguro nessas situações é normal. Mas o que eu quero que você se lembre é que, assim, 94% das comunicações que são feitas em inglês, elas são feitas entre não nativos. Isso é uma coisa que você não sabia, né? Então, assim, o caso de nativo falando com nativo ou da gente falando com nativo é muito menor, né? Os casos em que isso acontece é muito menor do que eu sou brasileira, aí eu tenho que falar com italiano, mas a gente não fala, eu não falo italiano, ele não fala português e a gente fala inglês. Beleza, a gente vai falar em inglês. Então, as comunicações entre pessoas não nativas são muito mais frequentes do que comunicações entre um nativo e um não nativo. O que eu quero dizer com isso? Assim, o fato de eu não ser nativa e a outra pessoa com quem eu vou falar não ser nativo também é reconfortante no sentido de que
Eu tenho os meus problemas para falar inglês, tem aquelas dúvidas, aqueles problemas. Ai, não sei se fala for, se fala to. Ai, se fala ing aí no ing, não fala, eu não sei, né? Eu não sei direito. E a outra pessoa do outro lado está pensando a mesma coisa. Porque ele também é uma pessoa não nativa. Ele também tem esses mesmos problemas, tem essas mesmas dúvidas. Aliás, assim, deve ter até outras, né? Porque os idiomas são diferentes, então a gente tem um tipo de dúvida, eles têm outro tipo de dúvida, mas o que acontece é, a gente vai conseguir se comunicar no final. E isso é a coisa mais importante. Então, assim, o fulano ali vai estar me julgando? Não. Ele tem os mesmos problemas que você. Ele pode cometer os mesmos erros que você ou até outros erros diferentes dos seus, né? E tudo bem. O que importa é conseguir se comunicar nessa situação. Então, ninguém vai estar ali para julgar ninguém, né? O objetivo é se comunicar no outro idioma e que não é o seu, né? Porque eu estou falando ali com o italiano está falando comigo, e isso é o que mais importa, a comunicação. Então, não se deixe abater ou não se deixe levar pelos pensamentos aí de que, ai, nossa, ele vai estar me julgando, ele vai achar que eu estou falando errado. Gente, se for um outro não nativo como você, esquece, ele está no mesmo barco. A gente está aqui na mesma canoa furada, né? Remando contra a maré. Então, é uma coisa que você não precisa se apegar é nesse seu julgamento aí, né? Nessa coisa de que o outro vai estar te julgando quando você estiver falando inglês. Não, ele não vai estar. Porque ele está do mesmo jeito que você, né? Perdido ali, né? Às vezes. É engraçado que, assim, esses dias, um dos meus seguidores lá no Instagram me escreveu uma frase e tal, não sei o que lá. Falei assim, nossa, não sei o que lá, tá. E aí ele falou assim, me desculpe pelos meus erros. E eu juro pra você, eu escrevi pra ele, falei assim, olha, eu nem percebi se você cometeu erro ou não. A gente não tá ali justamente para isso, né? A gente está ali para se comunicar, para conversar. Ele estava me falando de uma coisa bacana que ele achou e eu estava falando de outra, tarará. Eu não estava prestando atenção se estava certo, se estava todos os to, os for, os in, os on, os at, estava no lugar, tava... Não, o objetivo ali era a gente conversar, era trocar ideia. E isso que é o mais gostoso, né? Quando você está numa situação assim, a gente não está ali. Eu sou professora e nem percebi se ele cometeu erro. Eu não estava prestando atenção, não estava ali catando milho, né? Tipo assim, isso tá errado, isso tá errado. Não é assim que fala? Assim. Não, eu estava ali aproveitando aquele momento de conversação, né? Daquela coisa gostosa da gente trocar experiência. E é isso que vale, né? No nosso momento de comunicação, é isso que vale. Ninguém está prestando atenção nos seus erros. Ninguém está apontando o dedo para, olha lá, falou errado. Não é assim que fala em inglês, tá? Então, relaxa e se desapega desses pensamentos. Eu sei que no começo pode até ser difícil para você, mas se você seguir os outros 9 passos que eu te passei aqui hoje, com certeza você vai chegar nesse muito mais preparado para se desapegar, porque você já vai saber que o que mais importa nesse momento é a comunicação. E se você conseguiu falar e a pessoa te entendeu e ela respondeu e você entendeu, é o que importa, né? Então, tenta se desapegar ao máximo desse julgamento aí, né? Dessas ideias de julgamento que, na verdade, estão só na nossa cabeça e não na cabeça do outro. Tudo bem? Meu Deus, quanta coisa boa que você conseguiu aqui hoje para se sentir menos tenso, menos nervoso, menos inseguro na hora de falar inglês fluente e de forma simples e definitiva. Então, eu vou repassar com você aqui os 10 passos que eu passei para você, né? As 10 técnicas, os 10 exercícios, né? Para que você se sinta mais seguro na hora de falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Então, o passo número 1 é se familiarizar com o inglês e os sons do inglês, ouvindo inglês todo dia. O passo número 2 é aprender vocabulário que faça sentido para você, coisas que você vai usar no seu dia a dia. O passo número 3 é estudar a pronúncia para conseguir perder o medo de falar errado. O passo número 4 é usar inglês em situações e ambientes controlados, né? Falando com seus amigos, fazendo uma aula particular, ou falar inglês sozinho, gravando a sua voz. O passo número 5 é começar com frases simples, né? Que ninguém dá conta de expressar tudo que está aí na sua cabeça do jeito que você quer imediatamente. O passo número 6 é cantar em voz alta. Pega aquela sua música favorita e taca o pau. Número 7, ler em voz alta. É o mesmo princípio da cantar em voz alta. Número 8, fale sobre coisas que você gosta e que você já tem um certo domínio. Número 9, faça shadowing, né? Se você não sabe o que é shadowing, volta um pouquinho aqui no vídeo que eu expliquei já o que é o shadowing. E número 10,
se desapegue dos julgamentos. Ai, quanta coisa legal, né, para você fazer, para você se sentir realmente mais seguro na hora de falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Vamos tirar esse ovo da sua boca, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais ver aluno aí entalado com esse negócio, né, sem conseguir falar. O objetivo é se comunicar. Então, se você seguir aqui esses passos, eu tenho certeza que você vai se sentir mais seguro. E a dica mais valiosa para você começar com o pé direito os seus estudos é se inscreva no meu canal no YouTube, o Teacher Carla Moraes, e clica lá no sininho para ativar as notificações para você não perder mais nenhuma aula que eu vou postar. E também me siga lá no Instagram, no @TeacherCarlaMoraes, porque no Instagram eu te ensino todos os segredos para você falar inglês fluente e de forma simples e definitiva, mesmo que você esteja começando do zero. Assim, você já começa falando bem e bonito, do jeito que tem que ser e o mais próximo possível do som que os nativos esperam ouvir quando alguém fala inglês com eles. Tudo bem? Então, eu agradeço a você que ficou aqui comigo até agora e eu vou deixando para você aqui, então, o meu abraço and let's roll!